Dando oi pro pessoal aí que vai chegando, pessoal que estiver começando a se acomodar, vai chegando aqui para o início da nossa live. Quero dar boas-vindas aí a todo mundo que está chegando nessa nossa conversa, nessa nossa live de hoje. Logo a gente entra mais no assunto de que a gente vai tratar hoje, mas hoje a nossa live ela vai tratar sobre o lançamento da nossa primeira turma extensiva de Defensoria Pública no MEG. É uma alegria muito grande a gente estar lançando essa turma. Agora chega a dar um friozinho na barriga de início de uma nova atividade, né? Porque é a primeira vez que a Defensoria Pública no MEG vai ter um curso extensivo, né? Vai ter uma turma extensiva de preparação exclusiva para a carreira. É a primeira vez que a gente vai ter isso, essa atividade, e ela dá sim um friozinho na barriga, uma emoção a mais, porque é uma atividade nova que a gente começa. E toda vez que a gente começa uma atividade nova, a gente é normal, né, que a gente fique um pouquinho assim mais motivado e um pouquinho mais assim empolgado, né, com essa nova atividade. E é por conta disso que eu quero também conversar com vocês nessa live de hoje, para a gente poder tratar sobre essa nossa turma, né? 50 anos é tarde para começar a fazer estudo para a defensoria? Não é. Nunca é tarde para começar uma preparação para uma nova carreira, para uma nova profissão, para uma nova atividade. Nunca é tarde, né? A gente sempre tem que estar aberto a novas possibilidades, a novos desafios, e isso não tem idade, né? Eu lembro no penúltimo concurso aqui do Rio Grande do Sul, para magistratura, penúltimo concurso, teve um candidato que foi aprovado, juiz de direito, ele tinha 46, 47 anos, coisa assim. Tranquilamente. E eu sempre digo que a experiência de vida que a gente consegue obter com os nossos anos de vivência, essa experiência é sim um diferencial, né? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e vou falar já sobre a minha vida de concurseiro, abordando essa questão da idade, que nem estava no script hoje da nossa live, mas que eu vou aproveitar essa pergunta para tratar sobre esse assunto também, né? O meu nome é Rafael Maganin, eu sou atualmente defensor público no estado do Rio Grande do Sul, também fui defensor público em Minas Gerais, por um ano, né, na comarca de Nova Lima. E vocês podem perceber pelos cargos então que eu fui aprovado que eu sempre fiz concurso para a Defensoria Pública, né? A minha carreira de visão, né, o meu sonho, a minha ideia de concurso público sempre foi a Defensoria. Então eu sempre estudei para concursos de Defensoria Pública, buscando aprovação em certames deste ramo, né, dessa atividade jurídica. E eu não fui, assim, vamos dizer, um aprovado em concurso público dos mais jovens, né? Eu passei no primeiro concurso de Defensoria Pública, eu tinha 32 anos de idade, né? Claro que não é uma idade muito avançada, mas também enquanto eu estava passando com 32 anos e fazendo curso de formação, por exemplo, com pessoas, com colegas, eu via que tinha gente que tinha 26, 27 anos, 28 anos de idade e que já estavam fazendo curso de formação comigo. Mas eu também, nos cursos de formação, não era o mais velho. Eu tinha colegas de 34, 35, 37 anos. Isso é muito comum. Então, o que eu posso dizer a vocês é que não existe uma idade padrão que a gente possa dizer, olha, até os 30 anos de idade é cedo para tu passar e é a idade que tu tem que passar. Depois disso já fica tarde. Não, na verdade, não existe uma idade para isso. E eu posso dizer a vocês, assim, com toda certeza, com toda a convicção de concurseiro que eu fui, que os anos de vida me proporcionaram uma experiência que ajudou na hora das provas, que me ajudou na hora da minha preparação e me ajudou especialmente na hora do meu desempenho. E eu digo assim, experiência de vida, de saber se comportar melhor numa prova oral, de saber abordar, por exemplo, alguma questão complicada, sabe?
enquanto tu está estudando, seja no aspecto familiar, seja no aspecto pessoal, porque a gente sabe, enquanto a gente está estudando para concurso, que a vida ela não é um mar de rosas durante todo o tempo que a gente está se preparando, né? A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos de desafio, a gente passa por reprovações, e tudo isso que acontece, quanto mais a gente tem uma experiência de vida, e às vezes a experiência de vida pode servir para que a gente tenha um equilíbrio emocional que só os anos vão nos trazer, né? Então, quando a gente tem isso, fica mais fácil. Então eu digo assim, às vezes quanto mais tempo a gente tem de vida, quanto mais experiência a gente tem, é até melhor para o nosso desempenho, tá? É até melhor. Por outro lado, nós temos pessoas jovens aí, eu vejo de 24, 26 anos, que têm uma energia muito grande também, que não têm filhos, que têm uma realidade de vida diferente e que conseguem, a partir disso, dessa sua realidade, também ter um desempenho, até diria assim, de aprovação mais rápida, de aprovação mais curta, né? Isso é normal acontecer. Então, por isso, por essas situações, por essas circunstâncias, pelo lado bom e o lado ruim de tu tá te prestando a um concurso público com uma idade mais avançada ou menos avançada, tudo isso é sopesado, tem os prós e tem os contras, e esses prós e esses contras a gente tem que saber dosar e tem que saber aproveitar a nosso favor, né? Então, vamos lá, passando essa fase de introdução, eu queria já justamente dizer a vocês sobre a minha preparação, né, de concursos públicos de defensoria, o que foi que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de certo, de que maneira o MEG está aqui para ajudar vocês, de que maneira eu me proponho a ajudar vocês na aprovação, né? E ao final, né, além dessa questão da minha experiência de concurseiro, além de uma visão geral de concursos de defensoria pública para esse ano de 2020 ainda, que muita gente vem me procurar, vem me perguntar, também tem a questão do lançamento da nossa turma extensiva. Bom, o que eu posso dizer para todos os alunos que vêm me perguntar sobre defensoria pública é que a preparação de defensoria ela é uma preparação exclusiva, ela tem que ser uma preparação exclusiva. É muito difícil a gente conseguir passar, e prestem bem atenção nisso que eu vou dizer agora, é muito difícil a gente passar em concurso de defensoria pública estudando para outros cargos. Mas não é tão difícil a gente passar em outros cargos estudando para defensoria pública. Não que o concurso de defensoria seja mais fácil ou mais difícil do que de qualquer outra instituição. Não é isso. É que o concurso de defensoria pública ele tem muita especificidade. Ele tem matérias e ele tem forma de cobrança de determinadas matérias que acabam sendo muito específicas. E a gente está cansado de dizer, né, quais são essas matérias. É direitos humanos, é legislação que trata da carreira institucional, é direito da execução criminal, é direito penal, é direito processual penal. Todas essas matérias que eu li para vocês, né, têm as suas peculiaridades dentro de um concurso de defensoria pública. E cada vez mais a gente vem percebendo essas peculiaridades nas provas, né? É muito comum a gente pegar, por exemplo, prova do CESP. Vamos tratar aqui a defensoria do DF, por exemplo, né, que eu estava estudando de maneira profunda agora recentemente essa prova que foi aplicada no ano passado, a prova objetiva. Lembrando que a defensoria do DF já tem a homologação, né, dos aprovados, muitos deles aprovados foram alunos do MEG desde a primeira etapa e que hoje tem uma campanha muito forte nas redes sociais pedindo a nomeação desses colegas de defensoria pública da defensoria pública do DF. Então, tomando por base esse concurso, vocês que hoje querem se preparar para provas do CESP de Defensoria Pública, corram lá no site da Defensoria do DF e baixem essa prova que está lá disponível. Tanto a prova com as questões, como também os comentários a cada uma das questões. É bem importante a gente fazer essa leitura, né, dessa prova. E eu digo a vocês, eu estava elaborando um material agora nesse final de semana e busquei essa prova para estudar ela bem
e para trazer para os alunos, né, do nosso curso, que eu já vou falar da turma extensiva, essa realidade, essa forma de cobrança. E o que eu pude perceber? Eu pude perceber uma prova totalmente direcionada para a carreira de Defensoria Pública. E eu digo, foi a última prova objetiva aplicada no certame de Defensoria Pública agora no Brasil. Foi a DPDF. E uma prova totalmente voltada para uma realidade de defensoria. Por quê? Porque as matérias, direito constitucional, direito administrativo, princípios institucionais da defensoria, até processo civil, né? Quem quiser correr lá para dar uma olhadinha na prova vai poder perceber isso. Trouxeram questões, todas essas matérias, muito identificadas. Mas assim, identificadas a ponto de direito constitucional cobrar de quem é a iniciativa legislativa para tratar sobre assuntos da Defensoria Pública, por exemplo. É o presidente da República, é o defensor público geral, é uma iniciativa concorrente entre eles. Existe algum vício de iniciativa caso o presidente venha tratar de normas específicas da Defensoria Pública, né? No âmbito aqui da Lei Complementar, por exemplo, 80, que vai trazer as minúcias para a DPDF. Tudo isso, essa é a realidade da cobrança. Então eu digo assim, quem está se preparando para carreiras como magistratura, como Ministério Público, claro que pode muito bem, muito tranquilamente ter um desempenho super bom em provas de defensoria. Mas a partir do momento que a gente está voltado a uma preparação exclusiva, a uma preparação do edital de defensoria, a gente consegue fazer essa preparação, né? E logo nós vamos disponibilizar a vocês, aos nossos alunos aqui, esse material sobre o qual eu me debrucei no final de semana e que eu trato da matéria de princípios da Defensoria Pública e que traz justamente as questões que estão sendo cobradas no âmbito dos concursos recentes. Peguei DPDF, peguei Defensoria de São Paulo, peguei Defensoria de Minas. E nós temos que observar uma outra questão que eu estava me esquecendo de tratar. As provas de defensoria, além de terem essa realidade bem específica, elas têm, via de regra, a sua comissão organizadora formada por membros da carreira. Então, se a gente vai estudar direito tributário, por exemplo, eu vou pegar aqui a Defensoria do Rio Grande do Sul, que cobrou direito tributário na primeira fase. Se a gente vai pegar matérias que, via de regra, não tem muito a ver com a instituição, a gente pode perceber que até ali já vem um direcionamento. Porque a gente vê na prova da Defensoria do Rio Grande do Sul cobrança de direito tributário sobre execução fiscal, sobre a maneira de atuação do defensor público ao promover uma defesa em execução fiscal em prol do seu assistido. Então, até matérias que a gente não tem uma realidade muito específica, né, de defensoria, uma atuação, até mesmo nem é cobrado em todos os concursos, a gente tem que ter uma visão já preparada para isso. Esse é o diferencial de concurso de defensoria. E eu aposto que vocês estão agora pensando e vão pensar junto comigo sobre isso. Nossa, foi tanto concurso de defensoria que eu fiquei por 2 questões, por 3, por 4 questões, por 5 questões, e eu fiquei de fora da segunda fase. E eu digo a vocês, essas 3, 4, 5, até 10 questões, a gente pode garantir tranquilamente com um estudo preparado. Porque essas matérias acabam fazendo a diferença na hora da nossa prova objetiva. E na hora da nossa prova objetiva, a gente consegue perceber esse direcionamento e essa vantagem do direcionamento, né? Está sendo cada vez mais comum, está sendo cada vez mais frequente, né? A prova da Defensoria de Minas, esse foi o 8º concurso, eu fui aprovado no 7º. No 7º concurso nós já vimos um direcionamento bastante voltado, né, para a instituição. Agora, no último concurso, na última prova, a gente já viu esse direcionamento ainda maior. Quem estudou comigo a prova de direito constitucional, por exemplo, quem estudou a matéria de direito processual civil, a Defensoria de Minas traz aquela matériazinha que é chamada legislação especial. E a legislação especial ela é um compilado de várias leis, de várias matérias. É ECA, é direito do consumidor, é a lei que trata do acesso à informação,
Até execução penal tinha previsão ali, depois foi destacada, mas mantiveram. Ou seja, até nessa matéria que traz uma matéria só que traz um compilado de várias leis, a gente viu um direcionamento. Então, o ponto de início, o start para quem está se preparando para a Defensoria Pública, esse start tem que ser com o direcionamento. Tá? Eu volto a dizer, eu fiz concurso com vários colegas que passaram para a Defensoria e passaram para a Magistratura Federal, passaram para Ministério Público, passaram para a Magistratura Estadual. Eu mesmo, enquanto eu estudava para a Defensoria, passei para outros concursos que não tem nada a ver. Analista do TRF eu passei para analista da PGE, né? Mas claro que se eu estivesse estudando para a PGE, talvez eu não conseguiria essa aprovação na Defensoria Pública. Então aí que está, de repente, pessoal, a diferença, o foco, o direcionamento da preparação. Bom, passada essa etapa do direcionamento, o que eu aconselho que seja feito? Que seja buscado um edital em que compõe as matérias da sua Defensoria Pública. Tem gente que pensa, eu quero passar em qualquer defensoria do Brasil. Nós temos professores no MEG que são assim, que estavam dispostos a passar em qualquer defensoria pública e passaram em 4, 5 defensorias públicas aí do Brasil. Essas pessoas, se você é uma dessas pessoas, eu aconselho que seja feita uma busca do edital de defensoria e nesse edital de defensoria que conste as matérias que mais caem em todos os concursos da instituição e a partir dali que vocês façam um estudo de todas essas matérias, porque vocês estão dispostos a passar em qualquer defensoria. Vocês querem aqui, é sangue verde, quer passar na instituição. Não importa se for Defensoria do Rio Grande do Norte, do Acre, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não importa. Vamos viver a vida onde a vida nos levar, né? Para isso, então, é importante ter o edital de defensoria. E no edital de defensoria, a depender, pode constar direito previdenciário, pode constar direito tributário, direito empresarial. Isso vai depender da preparação de vocês e do alcance de defensorias que vocês querem ter. Agora, se vocês forem que nem eu, que tiverem uma preferência e, claro, que vão se dispor a fazer qualquer outra que surgir, o ideal, o que eu aconselho a vocês é pegar esta preferência e fazer o edital, sabe? Fazer o edital desta preferência. Porque aí nós vamos conseguir fazer um direcionamento bem voltado para essa carreira, para essa instituição que a gente está buscando sim a aprovação. Eu fiz assim, eu peguei o edital da Defensoria do Rio Grande do Sul, eu fiz o 4º concurso. Então eu peguei o edital do 3º, né? Quando eu comecei a me preparar, não tinha ainda saído bem o edital que eu estava buscando, e eu peguei esse edital do concurso anterior e fui lá, comecei a fazer a minha organização. Minha organização estava assim: segunda-feira de manhã, direito civil, segunda-feira de tarde, direito processual civil, terça-feira, direito processual penal de manhã, à tarde, direito penal. Eu separei todas as matérias, e eu lembro que eram 13 matérias que tinha no edital da Defensoria, eram 13 matérias. 13 matérias eu dividi entre os dias da semana, de forma que 6 dias eu tive manhã e tarde, né? E um dia eu tive só a tarde, para estudar a matéria que ficou faltando, a 13ª, vamos dizer assim. Mas não deixei de fora nenhuma matéria. Claro que a gente tem que, quando a gente está já com aquela defensoria voltada na cabeça, a gente tem que conhecer o nosso edital. E aí, com o nosso edital, a gente consegue trabalhar com a realidade dele. Por exemplo, a Defensoria do Rio Grande do Sul cobrava tributário na primeira fase, quando eu fiz o concurso. Cobrava princípios institucionais na primeira e na segunda. Então eu já fiz essa preparação. Quantas questões vão cair na matéria de tributário? Ah, são 5? Então vamos fazer o estudo proporcional. Sempre jogando de acordo com as regras do jogo. Pensando na realidade daquele concurso. Por quê? Porque senão a gente está jogando no escuro. E a gente não pode jogar no escuro. Volto a dizer, mesmo para quem está tentando passar em qualquer defensoria do Brasil, não pode jogar no escuro. Tem que pegar as matérias que compõem a instituição e fazer uma leitura, um estudo direcionado, já com uma cara de defensoria pública para essas matérias. Aí eu não tenho dúvida de que o sucesso ele já está bem encaminhado, para não dizer garantido. Porque a gente sabe, é com o passar do tempo que a gente vai alcançar a aprovação, né? Bom, mas como que era feito o estudo? Falei para vocês o meu cronograma. O meu cronograma, ele tinha todas essas matérias
que compõem o meu edital e como que eu fazia a distribuição do tempo de preparação, do tempo de estudo. Como que eu fazia? Eu pegava, proporcionalmente, estabelecia um pouco para a doutrina, um pouco para a jurisprudência e um pouco para a lei seca. Quando eu tinha tempo, e eu no finalzinho, quando o edital estava saindo, eu já tinha mais tempo, eu acrescentava também o treinamento de questões. Questões analisando o desempenho. Sempre. Eu não fazia questões e ia lá e corrigia. Acertei, errei e ficou por isso. Eu sempre buscava analisar quais matérias eu estava indo bem, quais eu estava melhorando e quais pontos das matérias que eu estava com dificuldade. Eu sempre digo, quem já assistiu as minhas lives anteriores, já assistiu as minhas aulas inaugurais em outras turmas, já sabe dessa minha realidade. Eu pegava, por exemplo, em direito civil, caía muito usucapião e eu ia mal em usucapião, eu anotava, né, as matérias, as questões que eu tinha errado de usucapião em direito civil e eu ia lá, fortalecia aqueles pontos. Então eu fazia um estudo consciente daquilo que eu estava indo bem, daquilo que eu estava indo mal. Mas eu dividia meu tempo assim. Eu passava um tempo lendo doutrina, um tempo lendo jurisprudência e um tempo lendo lei seca. Nessa primeira etapa a gente não pode pensar na prova oral. Se a gente está fazendo a prova objetiva, a gente não pode estar pensando na prova oral. Então a gente tem que focar bastante em jurisprudência e em lei seca. Ah, professor, mas então vale a pena ficar lendo lei seca o dia inteiro e um pouquinho de jurisprudência? Não, não vale a pena. Por quê? Porque vocês podem passar em primeiro lugar na prova objetiva e depois, daqui a 2 meses, vocês vão ter uma prova discursiva pela frente. E não é só vocês saberem aprofundar a prova discursiva, aprofundar os temas, os assuntos que vocês vão estar estudando. Vocês precisam aprender a fazer as peças também. Tem que saber fazer peça. E eu digo isso com a maior tranquilidade, com assim, o coração aberto para vocês, porque eu reprovei na prova da Defensoria do Paraná, que foi a primeira vez que eu fui para a segunda etapa, porque eu não sabia fazer peça. Eu, depois de pensar muito sobre isso, eu cheguei a essa conclusão, que foi só por eu não saber fazer peça. Porque logo depois vieram outras provas, eu comecei a aprovar, né, assim, com maior frequência. E é assim que vai acontecer com todos vocês. Depois que passam na primeira, vocês vão ver que vão passar na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. E quando vocês verem, vocês já vão estar lá na frente. Passar em primeira fase para vocês já vai ser comum. Isso vai acontecer. Mas o que vocês não podem fazer é pensar só na primeira etapa. Só na prova objetiva. Ou então estudar para a prova objetiva pensando lá na prova oral. Experiência de vida, experiência de concurso, experiência na hora de se preparar. Se preparar com a cabeça no lugar, sabendo como tem que ser a preparação. Esse é o detalhe, talvez esse é o estalo da aprovação que todo mundo precisa ter. Então eu julguei que eu fui reprovado na prova da Defensoria do Paraná porque eu não sabia fazer peça. Eu não sabia fazer peça. Eu tanto não sabia que, bom, eu fui aprovado, foi a primeira, eu tive 2 meses para me preparar e era isso. E fui lá fazer a prova. Né? Foi até uma tragédia, porque anularam, fizeram a prova discursiva lá, ela tinha 2 momentos, 2 finais de semana, e no primeiro final de semana eles anularam a prova, então a gente teve que fazer um terceiro final de semana lá, né, para refazer o do primeiro. E aí o que acontece? O que acontece que eu fui fazer a primeira vez a minha prova de segunda etapa, e, bom, chegou lá, caiu um recurso especial. Para quem não estava acostumado a fazer peça, chegar um recurso especial pela frente, vocês podem ver o tamanho da tragédia, né? Eu acho que o examinador ele nem perdeu tempo com a minha prova, assim. Ele deve ter passado um rabiscão ali e me reprovado. Mas o que eu quero tratar com vocês? A outra peça, que era a peça constitucional, processo penal, ela tratava de um assunto relacionado à lei da execução penal. E o que eu fiz? Contava um caso enorme, assim, era muito complicado, assim, a gente tinha que destrinchar ele bem, né? E o que eu fiz na minha maior inexperiência possível naquela época? Eu fiz sabe aquele relatório que a gente faz antes de qualquer peça? Vai ali, qualifica o fulano, aí vem pela Defensoria Pública, apresentada pelo órgão de execução, interpor o presente agravo na execução penal, por exemplo, sabe? Aí eu coloquei ali, relatório. Gente, eu fiz uns 4, 5 parágrafos de relatório. Olha o tamanho da inexperiência, sabe?
Porque eu não sabia, eu não tive um tempo para me preparar. Naquela altura, eu até nem sabia que eu estava preparado já para uma segunda etapa, que eu já iria passar para a segunda etapa. Porque a gente vai reprovando num, 2, 3, a gente chega um momento que a gente começa a pensar assim, tá, mas será que eu vou passar mesmo nisso aqui? Ah, mas será que eu estou preparado mesmo? Será que esse concurso aqui eu vou para a segunda fase? Então a gente está muito focado na primeira e a gente quer passar na primeira. Só que às vezes não dá tempo. Às vezes chega a aprovação e chegou, eu fiquei entre os 20 primeiros naquela primeira etapa. Chegou o momento de eu estar entre os 20 primeiros na prova objetiva. Fui para a discursiva e o que eu fiz? Um fiasco. Fiz um fiasco lá. Porque eu não estava bem preparado ainda. Porque me faltava experiência de segunda etapa. Então não adianta, pessoal, vocês pensarem assim, eu vou estudar só lendo lei seca. Professor, a partir de agora então é mutirão lei seca. 80% do meu tempo eu vou ler a lei, 20% de jurisprudência e depois eu faço umas questõezinhas. Vai acontecer como aconteceu comigo. E não é o que eu quero, que eu desejo a vocês. Eu desejo a vocês, e nós temos agora, a gente estava falando sobre a prova da Defensoria do Paraná, né? Defensoria do Paraná está aí. Não fosse esse momento de quarentena, de pandemia, eu acredito que nós já estaríamos com um edital aí, né? Um edital já em vigor para a Defensoria do Paraná. Eles estão precisando de muito de colegas lá na Defensoria, né, do Paraná. Eu tenho vários amigos lá, estou em contato direto com eles e existe sim uma urgência no provimento de cargos. Eles estão em substituição lá, a Carreira já aprovou um projeto de lei que cria a figura do defensor substituto, que eu imagino que é já pensando em vocês, que eu imagino que é já um projeto de lei pensando nos novos defensores que vão integrar a defensoria, né? Já tínhamos a comissão formada, já tínhamos o corpo de examinadores, tudo pronto quando surgiu esse momento de pandemia. Então, vamos falar sobre a Defensoria do Paraná? Sim, vamos pegar o meu exemplo aqui e vamos continuar a nossa preparação dessa forma. Vamos continuar aqui a nossa live falando sobre realidades de Defensoria do Paraná. Porque é isso. É o que eu aprendi de errado na minha preparação que me moldou e que eu quero trazer para vocês como experiência. Então essa é a experiência que eu posso passar, que é dizer que não basta a gente fazer uma preparação voltada para a segunda fase, para a prova oral. Eu vou buscar um acórdão do STJ que tratou sobre aquela situação do corpo estranho no produto alimentício. Vamos lá, vamos tratar de um assunto aí. E eu vou pegar esse acórdão, vou ler ele para saber qual foi o posicionamento da ministra Nancy Andrighi, em qual momento ela divergiu do Herman Benjamin, eles chegaram a qual conclusão, qual foi o fundamento legal. Não é o aconselhável. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é o posicionamento. Qual é o posicionamento do STJ, se tem alguma divergência entre as turmas. Ponto. Tá? O nosso estudo de jurisprudência tem que ser direcionado. Assim como o nosso estudo de lei seca tem que ser direcionado, de jurisprudência também. Então a gente não pode fazer um estudo só de lei seca. Vamos resumir. Não pode fazer um estudo de jurisprudência a ponto da gente aprofundar demais, querer saber o que cada um dos ministros entende sobre qual determinado assunto. E eu lembro quando eu estava estudando que eu tinha um colega, o cara sabia todos os posicionamentos dos ministros. Todos. E ele debatia na aula, falava que o Marco Aurélio dizia isso, falava que o Lewandowski dizia aquilo, falava que a Carmen Lúcia dizia aquilo. E o cara, com toda a inteligência que ele tinha, no auge do conhecimento profundo que ele tinha, o cara não conseguia passar em uma primeira fase. Não conseguia passar para uma prova discursiva. Talvez ali na prova discursiva ele desse um show, mas ele não conseguia avançar. Então, quando a gente for estudar jurisprudência, cuidado. Observem a jurisprudência, observem os julgados que têm ligação direta com a Defensoria Pública. Esses são os cobrados sempre. Nas minhas aulas, nas revisões de véspera que a gente faz, eu sempre separo isso, que as matérias que eu dou é direito civil e consumidor. Eu sempre separo aqueles julgados que têm tudo a ver com a defensoria. Consumidor, assunto que tem a ver com hipossuficiente, com pessoa vulnerável social, vulnerável hipossuficiente econômico, organizacional, trago para a aula para a gente poder tratar. E o que acontece? É cobrado. Por quê? Porque o examinador, gente, prestem atenção aqui, o examinador, ele é membro da carreira institucional. Então ele está lidando todos os dias com essas questões.
com direito penal, com direito institucional, com direito do consumidor, com direito civil, ele está lidando todos os dias com isso. Então, além de ser uma maneira excelente de avaliar os futuros defensoras públicas que estão entrando na carreira, também é uma zona de conforto para o examinador, né? Porque ele está abordando os assuntos que ele lida todos os dias. Se eu estou lidando todos os dias com o direito do consumidor, né? Aqui que eu estou tratando sobre direitos básicos do consumidor, por exemplo, eu não vou me atrever a fazer uma cobrança do Sistema Nacional, por exemplo. Eu até posso colocar uma questãozinha que vai ser um texto de lei ali, mas eu não vou me arriscar a anular a minha questão, por exemplo, cobrando especificamente um assunto super aprofundado. Vocês estão conseguindo acompanhar a evolução aqui do raciocínio? Porque senão a chance de anular a questão ainda é grande. Então vocês pensam comigo, se o examinador não vai nesse sentido, não vai fazer uma cobrança desse tipo, vale a pena a gente ficar lendo as minúcias dos julgados? Vale a pena a gente saber se houve divergência naquele julgado, naquele acórdão entre o ministro A e o ministro B e por que houve a divergência? Não. Vale a pena a gente saber de que maneira, então, a corte se posicionou. E a gente vê, como viu na prova da Defensoria do DF, que algumas vezes a cobrança vem assim. O entendimento da segunda turma do STJ sobre direito privado, blá, 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 é esse. E às vezes a gente tem divergência. Por que eu falei do acórdão do corpo estranho? Porque tem divergência já nas turmas, né? Nós temos divergência entre as turmas de direito privado, que tratam o direito do consumidor, entre elas, se a simples presença do corpo estranho, por exemplo, vai ensejar o dever de indenizar, ou se o consumidor tem que, pelo menos, levar à boca, ou correr o risco de levar à boca o produto alimentício que tenha aquele corpo estranho. É uma divergência que nós temos que saber, porque pode vir na cobrança, né? Pode vir na prova objetiva de vocês. E por que eu estou tratando de toda essa questão de estudo direcionado, de jurisprudência selecionada? Bom, de doutrina não preciso dizer, né? De doutrina eu acho que vocês já estão carecas de saber, mas é que esse é o nosso tripé. O tripé da aprovação é doutrina, jurisprudência e lei seca, acompanhado de questões e questões conscientes, em que a gente vai avaliar o nosso desempenho, mas esse tripé, doutrina, jurisprudência e legislação, a gente tem que saber direcionar. Doutrina não falei nada porque não é a leitura de livros de doutrina que a gente vai fazer para a nossa aprovação, né? Evidentemente, a gente não pode pegar um livro de 2.000 páginas e acreditar que se a gente ler esse livro inteiro, a gente vai passar no concurso. Né? Eu fazia isso. Enquanto eu era assessor de juiz, né, eu pegava um livro desse, não vou dar nenhum nome de doutrinador, mas vocês sabem muito bem quais são, né? Pegava um livro desse de 2.000 páginas de direito civil e começava. Eu lia de cabo a rabo. E aí depois disso eu percebi, né? Quando eu chegava no rabo, eu não tinha mais nem ideia do que era o cabo. Não me lembrava mais. E a gente sabe que o estudo preparado, focado, direcionado, ele passa por revisões. Como é que eu ia revisar uma leitura de um livro inteiro? Não tinha como. Então o estudo ele vai passar, o estudo direcionado vai passar pela leitura de resumos. Resumos que a gente possa ter acesso ao que de mais importante tem sobre aquele conteúdo, sobre aquela matéria. Vamos falar de controle de constitucionalidade. Preciso ter acesso a esse resumo para que eu possa fazer a leitura mais de uma vez esse resumo. Quando eu aprendi isso, eu tinha os meus cadernos de resumos e esses meus cadernos serviram para 10, 20, 25 leituras. Porque eu ia e voltava. Eu lembro antes da minha prova oral, eu tirei na semana anterior a minha prova oral, a primeira prova oral de Minas, que eu peguei esses meus cadernos e todos os dias da semana eu revisei uma matéria, pegando o caderno, lendo ele de cabo a rabo. Aí sim, era o meu caderno que eu já tinha lido ele 20 vezes, 25 vezes. Estava sublinhado com canetinha, com colorido, tinha anotações dos lados. E eu só passava o olho e eu conseguia me lembrar. Ah, tá, isso aqui. Era isso que eu fazia. Esse é o foco direcionado de estudo de doutrina. Não a leitura do livro inteiro, não adianta. Ou então o pessoal que fica assim, vamos compartilhar material, me passa o teu material que eu te passo o meu, eu vou querer fazer uma leitura do teu.
Olha, eu sinceramente não aconselho, nunca fiz isso enquanto eu estudava, porque eu precisava mentalizar aquilo que estava no material lá. Na minha página 12 eu falava sobre os legitimados para o ingresso de uma ADI, por exemplo. E os legitimados são esse, estava ali anotado, estava destacado, canetinha, aquele que eu sempre errava estava circulado, pronto. Era isso. Essa é a maneira. E eu usava esse material, como eu disse para vocês, na prova oral. Então esse material seguiu comigo até a última etapa, até a prova oral, até a minha aprovação. E o que o MEG quer oferecer para vocês? Quer oferecer esse curso, essa primeira turma extensiva, que tem por finalidade justamente trazer esses materiais. Trazer tudo isso que eu estou lendo aqui a vocês, tudo oferecendo a vocês de forma mastigada, focada e direcionada para concurso de defensoria. Então, eu vou aproveitar essa live agora para tratar da primeira pergunta que todos os alunos me fazem e vem me fazendo já há bastante tempo, desde 3 semanas atrás. Qual a diferença da turma regular do MEG para a turma extensiva do MEG? O que tem de diferente entre elas? A grande diferença da turma regular para a extensiva é que na turma extensiva nós não temos o acompanhamento personalizado por um defensor. Na turma regular tem um defensor que vai te acompanhar. Os 2 cursos têm duração de 7 meses, mas na regular vocês têm 4 encontros personalizados com um defensor público aprovado nas últimas provas, nos últimos concursos. E esse defensor vai ler um formulário que vocês preenchem no site, vai conversar com vocês e a partir das conversas vai elaborar cronogramas de estudo, de preparação, voltados exclusivamente para a realidade de vocês, para a realidade não só de tempo livre, para a realidade de dificuldade em alguma matéria em específico, de tentar fazer concurso para alguma carreira, para alguma instituição em específico. Então ele vai fazendo, moldando de acordo com isso. Agora, na turma extensiva, eu vou ter algum prejuízo por não ter o acompanhamento? Acredito que não. Porque na turma extensiva nós vamos ter cronogramas já pré-definidos para vocês. Para quem tem 4 horas, 6 horas, 8 horas de estudos, já visando todas as matérias que compõem o nosso edital. Porque a turma extensiva ela parte de um princípio de um edital MEG. E nesse edital tem todas as matérias que caem em defensoria pública. Tá? Sabe aquilo do começo da nossa live que eu estava falando? Buscar o edital que tem todas as defensorias, as matérias. Então, nós partimos dessa premissa. Analisamos todos os editais passados de concurso de defensoria e a partir desses editais passados, a gente elaborou o edital MEG com todas as matérias que a gente pode pensar de defensoria pública. E a partir dessas matérias a gente começou a elaborar material com cara de defensoria pública, com detalhe de defensoria pública, com anotações, por exemplo, quadrinhos. Isso caiu na última prova da defensoria do DF, isso caiu na última prova da defensoria de São Paulo, isso aqui, aquele outro caiu na última prova da defensoria de Minas, na defensoria do Paraná, que está vindo logo aí, na defensoria de Roraima, que está vindo logo aí, na defensoria do Sergipe, que está vindo logo aí. Nós temos no nosso material, e eu não estou falando de pouca coisa, são mais de 8.000 páginas que a gente tem de conteúdo. Imaginem um conteúdo resumido, objetivo e voltado exclusivamente à carreira de defensoria. É o que a gente precisa. E tem mais uma série de atividades. Nós temos mais de 120 videoaulas para demonstrar a vocês alguns assuntos que são específicos também. Por que nós temos videoaulas? Não basta fazer a leitura do material? Basta, muitas vezes basta, mas tem alguns assuntos que a gente precisa dar uma pequena aprofundada. Tem alguns assuntos que é muito melhor vocês assistirem a aula do professor e memorizarem a partir dos exemplos que o professor vai dando em aula, a partir da entonação que o professor vai dando na videoaula dele, a partir da forma como o professor traz aquele assunto. E são assuntos pontuais. A gente vai estar tratando, por exemplo, de direito penal e prescrição penal, que é uma matéria que cai muito em defensoria pública, que nós precisamos saber de cor, acabou sendo uma matéria que optamos por trazer também em videoaula. Não que o material escrito não tenha isso, mas além do material escrito, nós temos a complementação da videoaula. E são mais de 120 videoaulas. Ou seja, é muita coisa.
Claro que é muita coisa, porque o curso dura 7 meses. Né? Vocês vão começar o curso no dia 25 de maio agora e vocês vão até o Natal. Dá certinho até o Natal. Sexta-feira, dia 25 de dezembro, vocês vão estar entregando, né, o nosso curso. E aí, até lá, muita coisa vai acontecer em 7 meses. Nós temos concursos aí de defensoria que estão para abrir. A Defensoria de Sergipe, por exemplo, tinha previsão de abertura de concurso extraoficial, é claro, mas tinha previsão agora para abril. Já está autorizado o concurso. Nós temos a Defensoria do Paraná, que eu trouxe a realidade a vocês, que não fosse a pandemia, muito provavelmente já tínhamos edital na rua, né? Porque estão precisando de muita gente. A Defensoria de Roraima também já tinha regulamento, se eu não me engano, de setembro de 2019, já publicado, com as matérias que compõem o edital, já bem avançado. E esses concursos vão ter que sair, porque já estão autorizados, já tem regulamento, a carência de defensor público é imensa, então precisam ser preenchidas essas vagas. Nós sabemos que o pessoal está se aposentando, o pessoal está trocando de carreira, acontece de tudo, né? Então, já pensaram? Em 7 meses muita coisa pode mudar e esse material pode estar servindo a vocês para a prova objetiva, para a prova discursiva. Esse mesmo material são 8.000 páginas que vocês vão resumir, melhor dizendo, já está resumido, mas que vocês vão anotar, vão adaptar, vão colocar a cara de vocês nesses materiais, né? E que depois vão servir para vocês até mesmo na prova oral. Teremos vários simulados, porque é importante também fazer o treinamento. E como eu estava falando para vocês, um treinamento pensado, objetivo, um treinamento racional. Para que serve esses simulados? Para vocês realizarem eles em nossos sites. E aqui são 12 simulados que eu estou falando. O curso em 7 meses vai ter 12 simulados, sendo que desses 12, são 4 de jurisprudência apenas. Um simulado só de súmulas das cortes superiores, súmulas do STF, do STJ, bem direcionado para a jurisprudência simulada. E mais 7 simulados de defensoria pública. 7 simulados de defensoria pública, ou seja, todo mês vocês vão ter um simulado de defensoria pública para fazer, e mais os outros simulados, que aí é de jurisprudência, que aí é de súmula, totalizando, né, quase que 2 simulados por mês. E o melhor de tudo, aquela coisa que vocês vão pensar na hora de se preparar. Vocês vão receber depois os simulados que vocês fizerem, todos eles comentados. Ou seja, são milhares, são várias páginas de comentários a todas as questões que estão no nosso simulado. Nós temos então desses 14 simulados de 100 questões, né? Cada um, por exemplo. As 100 questões dos 14 simulados, dos 12 simulados, melhor dizendo, vão estar comentadas por nós. Vocês vão receber esses comentários depois que vocês fizerem o nosso simulado no nosso site. O simulado vai dar um ranking para vocês verem ali dentro dos alunos do MEG qual é a posição que vocês estão, né? Se vocês estão indo bem, se vocês estão indo mal, como é que está o desempenho, o que tem que melhorar. Simulados, 12 simulados. De jurisprudência, um material imenso de jurisprudência das cortes, né? Por exemplo, nós vamos ter jurisprudência selecionada em direitos humanos, né? Que mais nós vamos ter? Nós vamos ter Magcast. Magcast são podcasts de temas bem pontuais que a gente vai oferecer para vocês poderem ouvir em casa, no carro, logo quando a academia, já a gente puder voltar a fazer na academia, né, caminhando por aí, vocês colocam os fones e começam a ouvir os temas pontuais. Né? Nós vamos ter também o VAD-MEG Defensoria, e esse VAD-MEG Defensoria é uma compilação de todas as leis mais importantes para concurso de defensoria pública que a gente selecionou e que vai ser disponibilizado a vocês. Leis, dispositivos legais, tratados, convenções que versam sobre direitos humanos. E eu ainda quero mencionar um material que eu estava preparando no final de semana inteiro aqui para essa turma, que é dos principais dispositivos legais de todas as matérias do nosso edital MEG. O nosso edital MEG hoje, ele tem 15 matérias. É direito civil, processo civil, penal, processo penal, execução penal, princípios institucionais de defensoria, difusos e coletivos, consumidor, administrativo, constitucional, nem sei se eu já falei essas matérias, mas são 15. As 15 principais matérias vão estar no nosso material, nas nossas videoaulas, no nosso edital MEG.
Além de tudo isso, eu estou selecionando, passei o final de semana inteiro selecionando todos os artigos que são mais comuns em provas de defensoria de todas essas matérias. Então vocês vão buscar aqui no nosso material as orientações de direito civil. Tá lá. Direito civil é do artigo 1º ao artigo 20, uma leitura mais focada. Depois do artigo 21 ao artigo 35 e assim por diante. Para que vocês não fiquem perdendo tempo, como eu fiquei muitas vezes, lendo o dispositivo que trata sobre a lei das SA, que nunca caía nos concursos, mas que levou um tempo para eu aprender. Então eu já estou fazendo essa análise para vocês, já estou disponibilizando a vocês nesse material. Quem ingressar na nossa turma extensiva agora, mais um material que vai ter. Além desse cronograma que eu trouxe para vocês, então imaginem a situação. Vocês vão ter o cronograma de atividades para 4, 6 e 8 horas e vão ter um direcionamento de todos os artigos que vocês precisam ler. Basta fazer o quê? Adequar o cronograma ao tempo livre de vocês. Ah, professor, eu tenho 8 horas. Pega o nosso cronograma, adequa a tua realidade, pega os dispositivos mais importantes na hora de ficar lendo lei seca, pega as 8.000 páginas de material que a gente disponibilizou para estudar sobre todas as matérias e começa a fazer a leitura. Depois, passou uma semana, 2 de leitura de estudos, parte para o treinamento. Vai fazer um dos nossos 12 simulados. Vai ver que lugar tu ficou no ranking. Depois de realizado o simulado, pega os comentários, as questões e vê quais que tu tá indo bem, quais que tu tá indo mal, de que maneira tu pode melhorar o teu desempenho. É assim, gente. É assim que a gente vai conseguir aprovação nos concursos aqui desse ano. Que eu posso apostar em Defensoria do Paraná, posso apostar em Defensoria de Sergipe, Roraima. Assim, fazendo uma preparação, um estudo bem direcionado. Os alunos também terão acesso ao pacote anticrime, que é uma turma específica que a gente abriu, né, a partir da publicação do pacote, da lei do pacote anticrime. Nós temos um curso específico para isso, que vai ser disponibilizado aqui para vocês, né, para também ter acesso ao nosso material e a esse conteúdo que é importante, muito importante para provas de defensoria pública, né? E basicamente, pessoal, seriam essas as atividades, né? Nós temos uma grande diferença, uma enorme diferença para a turma regular, é o custo, né? Eu não vou dizer custo-benefício, é só o custo, porque o benefício das duas é um benefício muito bom, né? Mas aqui o custo, o investimento, ele é menor, né? Ele está girando na base de R$ 1.320, mas que pode ser feito em 12 vezes. E que, né, pode ser feito em 12 vezes aqui o pagamento. Então imagina, o curso durando 7 meses, vocês dividem esse valor aqui por 12 e dá o quê? 100 pila, como a gente diz aqui no sul, né? Dá 100 pila por mês. 100 pilinha. 100 pilinha tu vai pagando, quando vê, tá estudando em alto nível, tá fazendo uma preparação focada, direcionada para a defensoria pública, tá se preparando para as provas que estão por vir, tá fazendo um treinamento específico para a defensoria pública e chegando dezembro, tá preparado para as provas. Nós temos aqui inúmeros exemplos, inúmeros casos de alunos que foram da nossa turma regular, por exemplo, passada, que leram nossos materiais, que seguiram à risca nossas orientações e que hoje já são até defensor público, né? Até defensor público, tá? E o que eu queria dizer? Eu tenho aqui a autorização para dar um cupom de desconto a vocês que estão aqui assistindo a nossa live hoje. Então, esse cupom de desconto ele tem tempo determinado, ele não vai ter duração aí ad eterno. Tá? Então ele é para quem está assistindo a nossa live mesmo, que é DPE VIP. DPE VIP é o nosso cupom de desconto para essa turma extensiva, que está abrindo hoje, abriu às 19 horas, as vagas sempre são limitadas. Na última turma, na turma regular, claro que daí nós tínhamos o acompanhamento personalizado, nós conseguimos esgotar as vagas, né? Esgotaram as vagas de alunos interessados, né, para a turma anterior, e aqui também as vagas são limitadas. Então quem quiser aproveitar já esse desconto inicial, já coloca lá DPE VIP. DPE VIP, já faz a matrícula pensando, estou me inscrevendo no curso e vou passar na Defensoria Pública nos próximos concursos. Eu digo,
mentalizar as coisas é tudo. Já mentaliza na hora que estiver fazendo a matrícula. Já põe na cabeça, não, eu estou entrando de cabeça nesse curso para minha preparação. Eu vou usar os cronogramas, eu vou usar a indicação de lei seca da leitura, né, de cada matéria, eu vou usar o material escrito, os 8.000 páginas, eu vou fazer os simulados, tudo bem certinho, e depois eu vou correr aqui para o MED para comemorar junto a minha aprovação. Foi assim que aconteceu com várias pessoas e que eu desejo que aconteça com vocês, né? Eu quero convidar todos vocês também. Nós temos grupos de WhatsApp em que nós estamos disponibilizando uma série de materiais lá gratuitos. Os grupos começaram não faz muito tempo, faz uma semana, eu acho, por aí, e nós já temos 3 grupos lotados de WhatsApp. Já estamos partindo para o 4º grupo agora e eu quero convidar todos vocês. Eu vou pedir para alguém do administrativo do MEG colocar aqui para vocês terem acesso ao link que dá acesso a esse grupo de WhatsApp para que vocês possam clicar e entrar lá. Esse grupo de WhatsApp é um grupo gratuito. Lá nós temos vários conteúdos, eu fico mandando áudio. Foi no sábado de noite agora, eu mandei uns áudiozinhos de uns julgados bem interessantes, porque eu estava preparando ali o material para vocês. Aproveitei, mandei um áudiozinho para o pessoal que estava no grupo ali com a gente, porque eu sei que sábado de noite, eu estudava sábado de noite, eu sei que muitos de vocês estão estudando, e às vezes é legal, a gente está ali cansado, a gente está ali já com a cabeça bastante cheia de coisa, e aí vem um áudiozinho ali do professor falando sobre um julgado interessante, bacana, já é uma quebra da rotina, já ajuda a gente a se motivar, a continuar estudando, porque às vezes é bom, né? Às vezes a gente está sozinho, a gente está isolado lá. Eu estudava muito sozinho, eu gostava de estudar sozinho. Eu me fechava ali no meu quarto e ficava estudando. Gostava de que o pessoal não me incomodasse. Sabe aquelas plaquinhas que o pessoal costuma colocar, né? Somente me chamem depois que eu passar no concurso. Não é para chamar, não é para trazer comida, né? Não é para bater ali, para sair, para dar uma volta, não. E eu ficava sozinho ali, então às vezes é bom, né? Eu penso nisso muito, assim. Às vezes é bom receber um áudiozinho do professor, às vezes a gente tá sozinho lá, a gente tá meio deprê, às vezes a gente tá meio cansado, é sábado de noite. E ainda, além de tudo, ainda tinha... Esse sábado ele era de pós-feriadão, né? Então o cara tá lá sábado de noite estudando, pós-feriadão, no meio de uma pandemia, de uma quarentena. O cara fica meio cansado. Então eu pensei, vou mandar uns áudiozinhos. Aí eu mandei pro pessoal. Quem quiser entrar lá, aproveita e entra. Entra no nosso grupo de WhatsApp que a gente vai estar lá disponibilizando a vocês. Tá? Deixa eu ver aqui se o pessoal comentou. Agora eu peguei o celular na mão aqui para ver se tem um comentário sobre... o professor Arnaldo mandou aqui que é DPE VIP e tem desconto de R$320, Arnaldo mandou. Nossa, Arnaldo tá louco. Desconto por 24 horas de R$320. Nossa, bem bacana mesmo. DPE VIP. DPE VIP é o nosso desconto, tá? Nossa senhora, isso não foi nem combinado não. Eu tô realmente surpreso. Arnaldo tá muito querido aí com a galera. Eu queria ver se entrou o linkzinho, se alguém tem como disponibilizar o linkzinho aqui para as nossas turmas, porque é muito importante. Seria bem importante. Se a gente por acaso não conseguir disponibilizar agora, a gente não tem problema, tá? A gente logo no nosso Instagram, a gente já disponibiliza para vocês o link para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu tô aqui para dar experiência, para falar com vocês sobre a minha preparação, a minha trajetória, mas também para fazer convites, não só de participarem da nossa turma extensiva, o que eu quero muito contar com vocês. Quero mesmo que a gente faça essa preparação. Tá aqui, a Aninha mandou. Quero muito que a gente faça essa preparação juntos durante esses 7 meses agora que estão por vir. Mas também quero que vocês entrem no nosso grupo de WhatsApp. Já é o 4º grupo agora, logo vai estar no 5º grupo. E que a gente vai disponibilizando vários materiais, e-books, áudios, né, Magcasts, uma série de atividades. Até simulado esses dias rolou lá no grupo. Um simuladinho curto aí de 5 questões, muito legal, muito bem feito, a gente acabou mandando lá,
né? A Gisela, então, quer muito participar da turma extensiva. Que bom, Gisela. Fico muito contente mesmo. Cheguei há pouco na live. Caso surja alguma prova antes de dezembro, o planejamento de estudos vai ser adaptado. Sim, a gente sempre manda um material, né, já voltado para a turma específica, tá? Eu sempre elaboro e acabo mandando. Para quem fez agora, está fazendo as defensorias do reta final, da Defensoria do Paraná e de Roraima, eu já fiz. Aproveitando esse momento de quarentena, mesmo que o edital não tenha saído, eu já corri na frente e elaborei 2 materiais voltados exclusivos para essas 2 instituições. Então, quem está fazendo o nosso reta final lá, que são outros cursos, são voltados exclusivamente para essas provas, já ganhou então esse material. E agora, saindo o edital, eu disponibilizo a vocês. Saiu o edital da Defensoria do Paraná, eu adapto, né? Para quem está na turma de reta final do Paraná, já tem esse material lá. Mas eu adapto de acordo com o edital e mando para vocês também. Mando para vocês, mando para a turma de reta final. Vai ficar bem bacana, bem direcionado. A gente sabe, né? Quem está estudando já bem ligado na Defensoria do Paraná sabe disso, que a Defensoria do Paraná já traz na própria lei que regulamenta a carreira as matérias que tem que fazer parte do concurso. Então, nós já sabemos quais são as matérias, que vai cair filosofia, por exemplo, que vai cair consumidor como matéria específica, que vai cair difusos e coletivos como matéria específica, que execução criminal está junto da matéria de processo penal. Tudo isso a gente já sabe. Mas, claro, a gente sempre espera sair o edital para não ser também irresponsável, não sair apostando em um monte de coisa que depois pode ser que na divisão das matérias acabe havendo alguma alteração, né? Minha preparação será a longo prazo? Sim, a preparação de quem for entrar na turma extensiva é uma preparação de base, é uma preparação que serve tanto para quem se formou ontem na faculdade, como para quem também já está mais avançado nos estudos, porque é uma preparação de base. Então, vocês conseguem ter acesso a todo o material, mesmo para o iniciante, como também para o avançado. Todo esse material ele serve para vocês, para todo mundo que está se preparando. A live ficará gravada? Sim. Vamos ver o que mais. Não tenho tempo todos os dias, as aulas são gravadas, poderia assistir quando puder? Sim, as aulas são gravadas e vocês podem assistir essas aulas quando vocês puderem, tá? Vocês têm 4 acessos para cada aluno. Então, vocês conseguem fazer o acesso da aula, a aula vai estar lá disponível a vocês, assim como os materiais, assim como os simulados também. Vai ter Defensoria para São Paulo. Olha, a Defensoria de São Paulo ela vinha numa frequência boa de concursos. E eu acho que a ideia é continuar nesse sentido, sim, né? A gente agora tem esse período aí de quarentena, mas a gente está apostando, porque eu sei que há um movimento para chamar, né, todos os aprovados nessa Defensoria de São Paulo. Então, chamando todos, provavelmente já logo em breve haverá novo concurso, porque a Defensoria de São Paulo é só mais uma das que precisa de muito defensor, né? Defensorias previstas para o Nordeste. Olha, pois é, para o Nordeste a gente ainda não está nesse momento com alguma movimentação mais forte. Nós temos o Norte, temos o Sergipe também, que está bem encaminhada já, mas nós temos Tocantins, né? Tocantins é uma defensoria que está já há um tempinho, a gente não fica falando dela toda hora, porque já teve um movimento mais forte, deu uma enfraquecida, uma esfriada, mas logo já vem mais um movimento quente aí e a gente já começa a trabalhar de novo na defensoria do Tocantins, tá? É uma defensoria que realmente já está um tempinho aí para abrir o concurso. O que mais? Tem que dar uma olhada no cronograma de atividades da turma. Alguma data sem data... isso aqui é um comentário de resposta, né? Tem quanto tempo que está rolando a turma regular ou já acabou? A turma regular ela começou em janeiro, então ela já tem uns 3 mesinhos aí de atividades. Os alunos já estão se encaminhando para o 4º encontro exclusivo com o seu professor, né, com o seu orientador. Já estão se encaminhando para o 4º encontro, estamos indo para o 4º mês já. Paulo Rocha fala que o MEG é top. Obrigado, Paulo. Valeu mesmo. No curso regular até hoje não foi utilizado no Magicast. Pode deixar que nós vamos disponibilizar uma série de Magicast para vocês aí, porque é muito importante ter acesso sim a esses áudios.
Às vezes a gente acaba focando mais em videoaula, porque nós temos um monte de videoaulas, são 120, para a gente poder liberar para vocês, assim que vocês possam assistir às aulas, ter encontro com os professores nesses 4 meses, e aí depois a gente começa a bombardear vocês com outras atividades, porque já encerramos as videoaulas, já encerramos também os encontros com os professores e temos ainda 2 meses de curso. Então começamos a bombardear vocês com outras atividades para que vocês tenham aí o curso mais completo possível, né, meus amigos? E a turma não acabou ainda. A Maratona MEG não acabou ainda. Isso é uma atividade muito bacana aí que foi pensado pelo professor Arnaldo e que teve uma repercussão até hoje muito boa, uma procura muito legal, né, por parte do pessoal. Eu, no momento, só DPE Rio. DPE Rio, há sim movimentos também de um novo concurso, né? A Defensoria do Rio é aquela que a gente tem que estar também voltado bem exclusivo para ela, porque ela tem uma realidade muito diferente, uma realidade à parte. Nós sabemos, a Defensoria do Rio ela já começa com provas discursivas, então a preparação é específica para ela, né? O que mais nós temos aqui? Como criar o resumo? Bom, o resumo, nesse curso aqui, na verdade, não há necessidade de criar o resumo, tá? Eu criei o meu porque até na época que eu estudava não tinha... a gente tinha um outro costume, né? Era um costume de ficar lendo livro, tentar resumir pelos seus materiais, vamos dizer assim. Então eu elaborei o meu resumo, né? O costume daquela época, 2014, 2015, era a gente elaborar o nosso. E hoje, ainda bem, para quem está estudando, ainda bem que o sistema, a forma de preparação evoluiu e hoje a gente permite que tenha alguém que disponibilize esse material para nós. Mas hoje vocês vão colocar esse material com a cara de vocês. Vocês vão adaptar esse material, né? E isso vai da criatividade de cada um. Eu lembro que eu circulava aquilo que eu sempre errava, que eu colocava uma canetinha de marca-texto, que eu fazia estrelinha, sabe? Que eu, às vezes, fazia uma flecha assim, ó, caiu na prova de tal concurso. Hoje vocês vão receber já um material bem resumido, né? Vocês já vão receber um material pronto, que é só fazer a leitura e fazer as anotações. Então tem alunos que preferem imprimir esse material, tem alunos que preferem fazer o acesso pelo computador, e aí no computador nós temos aquelas ferramentas de circular, de colocar canetinha, nós temos várias ferramentas também, e isso daí eu digo, vai da criatividade de cada um, de cada aluno, sabe? Então, eu sou nova aqui, a Simba falou, né? Falei sobre o funcionamento da turma extensiva, acho que fui claro com vocês, mas sempre estou à disposição. Eu tenho também o meu Instagram, @RafaelMagagnin. Quem quiser me adicionar lá e mandar perguntas para mim, vai ser muito bem recebido. Quem quiser ingressar nos nossos grupos de WhatsApp também vai ser muito bem recebido. Nós temos muito conteúdo legal lá e é um convite especial que eu faço a vocês mesmo. Professor Rafael Nepomuceno passou por aqui antes, não li, mas agradeço muito aqui o alô que ele mandou. Brigadão aí, Rafa. Gente finíssima, nosso professor de Ministério Público do MEG. E é isso, pessoal. Então, acredito que Leandro perguntou aqui sobre prova do Espírito Santo. Falei para vocês, disse que a nossa expectativa já era, né, de uma confirmação extraoficial do concurso para abril. Imagina, abril era para sair o edital da Defensoria do Espírito Santo, do Sergipe, melhor dizendo. Agora a pergunta foi para o Espírito Santo, né? Espírito Santo nós não temos ainda a previsão, mas Sergipe, que aqui a Dávila Augusta perguntou, né? Sergipe sim, era para previsão para abril. O Guilherme mandou um alô aqui também, grande Guilherme, nosso querido aluno Guilherme, aprovado entre os 3 primeiros colocados na Defensoria de Minas, só esperando para ser chamado, hein, meu querido? Falta pouco agora, e que hoje
professor já Guilherme, já chamo de professor porque já faz parte da nossa equipe, já está fazendo materiais, já está elaborando conteúdo, já está voando aqui no MEG com muita coisa bacana. Só posso agradecer aqui ao hoje professor Guilherme, nossa querida professora também Carol Araújo está por aqui, né? Todos eles pessoas profissionais muito competentes, aprovados em concursos de defensoria pública dos mais recentes e que hoje fazem parte da nossa querida equipe de defensoria do MEG, né? Então é isso, pessoal. Tem bastante pergunta aqui, eu deixei para ler as perguntas por último para não ficar trancando muito, né? Eu vi que deu bastante comentário. Que bom, fico bem contente. Quero agradecer a todos vocês, né, pelo tempo que a gente teve aqui de debate, de explicações sobre a nossa primeira turma extensiva, sobre as atividades que a gente está disponibilizando. Eu não quero me alongar mais, porque quem está estudando 1 hora de estudo é muita coisa, né? Não dá para ficar aí muito tempo de bobeira. Eu sempre digo, pessoal, nós temos esse momento sim de distanciamento social, nós temos esse momento de quarentena, mas tudo na vida vai passar. Tudo passa e esse momento também vai passar. E depois que passar, aqueles que estiverem preparados para os concursos, aqueles que utilizaram esse tempo a seu favor, certamente vão ser aqueles que vão estar na frente. Certamente vão ser aqueles que vão colher os frutos. Isso eu não tenho dúvida. Então eu sei que nesse momento pode estar mais complicado, nesse momento pode estar difícil a gente se concentrar, mas pensem nisso, que esse momento pode servir de diferencial para você. Tá? Esse serviço vai servir sim de diferencial para você. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Eu espero todos vocês no nosso curso, né, na nossa primeira turma extensiva, como também espero vocês aqui nos nossos grupos de WhatsApp. E se quiserem também me adicionar no Instagram, é @RafaelMagagnin. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Espero vocês lá e bons estudos aí. Boa preparação. Valeu!